O ciclo de um dia de 24 horas é dividido em 2 períodos. Um período mais claro, o dia, e um período mais escuro, a noite. Quando acordamos pela manhã, sabemos que esse processo novamente irá se repetir e que ao chegar da noite, os céus se tornarão mais belos quando a lua aparecerá para depois sumir no dia seguinte. Mas e se, por alguma ocasião, a lua não mais mostrasse sua luz e desaparecesse? O que aconteceria com nosso planeta? Como o universo iria reagir? A lua é muito mais do que um fator predominante na astrologia, um alimento para os lobisomens, como mostram os filmes, ou simplesmente nossa luz noturna, de forma mais literal. Esse astro é extremamente importante para os seres vivos da Terra e para todo o funcionamento do planeta em si, e perder a lua poderia significar um caos absoluto. Afinal de contas, somos fortemente protegidos de diversas formas por nosso satélite natural. No vídeo de hoje, veremos o que aconteceria caso a Lua fosse explodida. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva no canal e que ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você apoia nosso canal diretamente, o que nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui no Mega Vídeo. A Terra se formou há uns 4,6 bilhões de anos a partir do disco de gás e pó que deu lugar ao Sol e aos demais corpos do Sistema Solar. Cientistas acreditam que a Lua se formou uns 100 milhões de anos depois, após um violento impacto contra a Terra de um corpo do tamanho de Marte chamado Theia. Ao invés de destruir a esfera, o enorme impacto apenas arrancou parte da Terra primigênia, que na época era uma esfera de magma. Desse modo, a parte que se separou acabou entrando na órbita terrestre, gerando o que hoje conhecemos como a Lua. O recém-criado sistema Terra-Lua começou a exercer uma atração gravitacional mútua. Tal atração produziu e continua produzindo a dissipação de uma enorme quantidade de energia decorrente da fricção dos oceanos com o fundo marinho durante as idas e vindas das marés. Como consequência de tal dissipação, a velocidade de rotação da Terra se reduziu em cerca de 6 horas. Contextualizando, é importante lembrar que, na atualidade, a Lua continua freando a rotação da Terra a uma taxa de cerca de 1,5 milésimos de segundo a cada século. Para compensar essa diminuição na velocidade de rotação da Terra, a energia de rotação lunar precisa aumentar, o que produz um gradual afastamento da Lua da Terra a uma velocidade de uns 3,82 centímetros a cada ano. Dados que parecem insignificantes, mas que têm suas consequências futuras. Não sabemos a distância exata entre a Lua e a Terra quando ela se formou, mas sabemos que estava a uma distância muito menor do que os atuais 384.400 quilômetros. Na época de sua formação, essa podia ser vista no céu com um tamanho de 10 a 20 vezes maior do que o atual. Essa proximidade produzia marés muito mais intensas que as atuais, que poderiam até mesmo afetar o magma terrestre e proporcionar uma energia extra para aquecer os elementos radioativos presentes na primitiva Terra. Essas marés intensas foram possivelmente muito importantes para mesclar e remover as águas dos mares e oceanos, o que teria acelerado e possibilitado a origem e a evolução da vida há cerca de 3,8 bilhões de anos. Entendendo toda a importância que a Lua exerce sobre nosso planeta, é muito interessante perguntar: o que aconteceria se a Lua fosse detonada? Para começar, é fato que dificilmente a Lua poderia ser destruída. Mesmo com a colisão de um asteroide em sua estrutura, é provável que esse impacto fosse responsável apenas por abrir uma cratera em sua superfície sólida, algo que é bem comum na Lua, inclusive. Segundo Rubens Machado, doutor em astronomia pela Universidade de São Paulo, todos os corpos celestes presentes no cinturão de asteroides, região localizada entre as órbitas de Marte e Júpiter, equivalem a apenas 4% da massa da Lua. Isso conclui, portanto, que seria praticamente impossível que um asteroide destruísse a Lua, visto que todos eles juntos seriam bem menores que o satélite natural da Terra. No entanto, vamos criar esse cenário hipotético e considerar que realmente, de alguma forma, nosso satélite natural fosse destruído. Quais seriam as consequências?
Em primeiro lugar, as noites iriam ficar mais escuras. Afinal, não se veria mais o brilho noturno provido da iluminação que a Lua recebe e que é refletida para o nosso planeta. Essas noites mais escuras não seriam tão notadas nas cidades luminosas. Em zonas rurais, no entanto, em que a luz artificial não se destaca tanto, a falta de luz seria muito presente na vida corriqueira dos moradores. Nestes locais, seria complicado se locomover durante a noite. De acordo com algumas pesquisas realizadas, essa escuridão afetaria os animais que dependem do luar para caçar e orientar-se. Levando em conta esse quesito, muitos animais precisariam mudar radicalmente sua maneira de se adaptar para realizar suas atividades durante o dia. Isso, por sua vez, poderia fazer com que muitas espécies viessem à extinção. Ainda mais, aqueles que sobrevivessem necessitariam de milhares e milhões de anos para se adaptar à mudança repentina de iluminação noturna na Terra. Além dos efeitos em animais, os eclipses, que geralmente acontecem entre o Sol e a Lua e que observamos em duas diferentes épocas do ano, deixariam de existir. Porém, essa ausência causaria mais uma representatividade estética sem muitos efeitos substanciais. Mais a fundo, a Lua auxilia o planeta na hora de manter sua rotação de forma inclinada e precisa. Se o astro desaparecer, essa inclinação será atingida. O problema é que não sabemos de que forma isso aconteceria. Talvez a Terra pudesse se aproximar mais de Júpiter ou do Sol, o que resultaria em desastres sem escalas. Além disso, as estações climáticas ficariam literalmente malucas e sairiam do controle por completo. Poderíamos enfrentar uma seca absoluta por vários meses e em seguida sermos soterrados por grandes excessos de neve ou alagados com as chuvas fortes e constantes. As previsões do tempo não seriam mais uma alternativa a ser recorrida. As consequências continuariam. Sem a Lua no céu, a inclinação axial da Terra também mudaria completamente. Isso atrapalharia o cultivo da terra para ser usada de forma agrícola, o que transformaria muitos lugares em desertos absolutos. Seria possível, por exemplo, que de uma hora para outra e sem qualquer explicação, o nosso país, o Brasil, ficasse tão árido quanto o Egito. Enquanto isso, outras nações sofreriam com grandes quantidades de água, pois as geleiras derreteriam com rapidez, elevando o nível do mar. Sem a Lua, a rotação do nosso planeta mudaria totalmente. A Lua controla o processo de rotação da Terra e torna grande parte da energia terrestre em força para sua própria órbita. Sem isso, a Terra provavelmente começaria a acelerar o processo e perderia muito da sua força gravitacional. Os furacões seriam mais intensos, aconteceriam com mais frequência e com muito mais força, levando à devastação total de alguns lugares. Por outro lado, devido ao sumiço, as marés altas, por exemplo, perderiam cerca de 70% da intensidade atual. A mudança no fluxo das marés seria sentida por muitas espécies que têm seus ciclos de vida associados pelos movimentos oceânicos. Isso talvez pareça algo sem muita importância, mas não é. Isso pode resultar em coisas terríveis, principalmente para os pescadores e para o ecossistema como um todo. A mudança da maré traz para a superfície uma série de organismos importantes para o nosso planeta. Ou seja, como você deve ter notado, infelizmente os danos à Terra seriam grandes, muito grandes. Parte da enorme quantidade de fragmentos rochosos provavelmente cairia na direção do planeta, devastando cidades e países inteiros ou gerando tsunamis ao cair nos oceanos. Afirma Rubens Machado, citado no início desse vídeo. Quem fosse capaz de sobreviver a esses fragmentos teria uma bela vista ao olhar para o céu, pois as partes da Lua poderiam se acomodar em órbita ao redor do nosso planeta, fazendo algo semelhante ao anel de Saturno. Ele seria visto como um arco brilhante no céu noturno e possivelmente visível de dia por refletir a luz solar. Mas calma, essa situação pode piorar ainda mais. Se a Lua fosse explodida, as forças espaciais mandariam pedaços dela em alta velocidade para todos os lados. Pedaços maiores formariam crateras em nosso planeta, enquanto os menores queimariam a atmosfera.
Em um estranho caso de apenas pedaços grandes serem criados, alguns deles atingiriam a Terra e gerariam enormes ondas de choque, potencialmente tsunamis globais, e arremessariam quantidades enormes de detritos na atmosfera. Conforme o material em alta velocidade desacelera na atmosfera, sua energia cinética é transformada em energia térmica. Em certo ponto, nosso planeta se tornaria um forno de convecção, e a vida fora de oceanos e que não está soterrada abaixo do solo seria assada. No entanto, nós terráqueos podemos respirar tranquilos. Temos Lua para muito tempo, pois ela não conseguirá jamais escapar da atração gravitacional da Terra, apesar de estar se afastando pouco a pouco de nós. Além do mais, acreditamos que dentro de uns 5 bilhões de anos, quando o Sol estiver em sua fase final de vida e se transformar em uma estrela gigante vermelha, a Lua se deterá e voltará a se aproximar da Terra. Será a fricção do nosso satélite com a atmosfera mais externa do gigantesco Sol vermelho, dentro do qual a imensa Lua ficará imersa, que a fará frear. O tamanho da Lua crescerá de novo nos céus da Terra, até que a força gravitacional terrestre a fragmente em um último e letal abraço. Deixaremos então de desfrutar para sempre das lindas fases lunares. Mas um anel composto por milhões de fragmentos do que foi nosso satélite poderá ser visto brilhando nas noites e dias terrestres. Se houver então restado algum ser vivo para contemplá-lo.